Olha para o seu Marcos fazer. É vocês estão treinando. É, Eu vou ler um o, trechinho do Minuto de Sabedoria. Ai, que legal. excelente. Então vamos lá. Eu ó, também tenho Oi? aqui, ó, que bonitinho. O meu está caindo aos pedaços, eu vou pegar o seu, Jussara. Vamos lá. Vamos agradecer inicialmente todo o amparo, toda a proteção que recebemos até o presente instante. Pedir para que envolvam aqueles que, por motivo de força maior, não poderão estar conosco fisicamente e que os amigos espirituais envolvam especialmente o nosso orientador para que todos nós possamos esclarecer bem todas as dúvidas. O trecho é este aqui. Todos nós somos iguais perante o Pai, que habita dentro de cada um de nós. Vivendo o Pai em nosso íntimo, pouca importância dá ao nosso exterior. Se somos brancos ou negros, pobres ou ricos, desta ou daquela religião. Diante de Deus não contam as diferenças internas. Só o interior importa, se somos bons ou maus, generosos ou avarentos, amorosos ou egoístas. Pense nestas verdades. Que assim seja. Que assim seja. E Gilberto tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, né? Porque quem merece a felicidade, né? No fundo Exatamente. aí, né? Se na forma tradicional, né? A tal da salvação, né? Nós estamos falando aqui como fazer jus à felicidade, né? Uhum. Muito bom. Gente, opa, Daniel está se manifestando aqui. Deixa eu só voltar aqui, então. Então, hoje a gente está, de fato, inaugurando a quarta parte aqui do Livro dos Espíritos, né? Que tem esse nome, Esperanças e Consolações, né? E ela se divide em duas partes, que é penas e gozos terrenos, penas e gozos futuros, né? Basicamente, aqui a gente está falando das consequências, né? A gente tinha estudado justamente aqui as leis morais, né? Então, agora na quarta parte a gente fala das consequências, né? Quais são as implicações de seguir as leis e quais são as implicações de não segui-la, né? Essas são as quatro partes do Livro dos Espíritos que a gente percorreu aí nesse um ano e meio, né? E só para lembrar aqui que pena e gozo, né, parecem umas palavras meio antigas, né, um pouco uma cara de castigo, prêmio, né, mas basicamente pena tem essa ideia, né, a sanção, né, punição, a reparação, né, de alguma coisa que tenha sido repreensível, também pode ser entendido como castigo, condenação, penitência, né, são, vamos dizer, definições de dicionário, né? E o gozo é o prazer, contentamento, satisfação, alegria, gáudio. Gáudio é uma palavra antiga, né? Então estamos falando de penas e gozos. No fundo, as consequências boas e más, né, das nossas ações. E aí eu tinha proposto essas 5 perguntas, nós estamos em 4. Eu estou me perguntando aqui, vocês me ajudem a avaliar se de repente a gente percorre isso tudo juntos Acho melhor. ou dividimos em duplas, né? Eu acho que a gente pode ir fazendo junto, né? Somos... Vamos fazer juntos. Então tá bom, gente. Vamos lá. Então a primeira pergunta que não está no texto, mas eu acho que ela é pertinente, é o que é felicidade, né? E aí, o que vocês acham? O que é felicidade? Felicidade para mim é paz de espírito. Paz do espírito, muito bem colocado, Jussara.
colocado. Faz sentido. Como a gente alcança a paz de espírito, Jussara? Primeiro, a gente alcança a paz de espírito abrindo mão das futilidades, das ilusões terrenas. Porque, na verdade, é tudo uma ilusão, né? Aqui é tudo muito passageiro. E a gente se apega a essas ilusões, né? E quando a gente entende o que é paz de espírito, que é difícil, porque a gente está aqui... Oi? Não escutei. Jorge, deu um probleminha na sua voz. Somente na terreno, material, a gente se apega. Jorge, eu não escutei o que você falou. Parece que a imagem dele travou. Está travada a imagem dele. Porque o Jorge está muito longe da gente, né? Então, tá dando pau. Aí do lado, o Canadá é pertinho. Ele saiu do ar. Deixa eu ver. Eu acho que ele vai se conectar de novo. Ele está só com a conexão, ele está voltando. Oi, pessoal, eu dei uma escapada aqui. Tá, ô Jorge, o teu som não está muito bom, tá cortando, tá congelando. Eu sei. Vê se continua mal, aí eu vou mudar de computador. Mas agora tá ok? Tá, Estou ouvindo bem. De vez em quando você fica com uma voz robótica. Metálica. Metálica. É verdade. Mas eu continuei te ouvindo, Jussara, só que eu estava falando, a coisa aí demorava a chegar, né? Mas você falou do desapego, né, das coisas materiais, das ilusões, né? E que mais, gente? Sim. O que vocês entendem que é necessário? Eu concordo com a Jussara, mas eu acho que nós, habitantes do planeta Terra, a gente procura a felicidade em satisfazer os nossos desejos, né? Garanto que todos nós, numa época da vida, encaramos felicidade dessa maneira, né? Mas é engraçado, né? Você está falando de desejo. Às vezes a gente, porque eu quero tanto, por exemplo, sei lá, uma roupa nova. Vamos colocar uma coisa que seja alcançável para a maioria, né? Porque às vezes uma casa e um carro não é, né? Uma roupa. E a pessoa quer tanto aquela roupa, ela consegue. Ela juntou dinheiro, ela comprou aquele tênis caríssimo, aquela roupa. E depois que você tem aquilo, acabou aquele êxtase, conseguir. Depois já parece que perde o valor, não é? Então, eu mas acredito tem um período... que isso seja... Tem um período que você fica naquele êxtase de conseguir o tal, e depois passa, né? E um período também para você entender que é uma coisa efêmera, né? Que ela dura muito pouco tempo. Dura pouco tempo. Então, a gente vê que a felicidade, ela está no quê? Ela está no amor, né? No amor verdadeiro e naquele amor puro, né? Desinteressado. Amor de mãe para filho. Nossa, que barulho. É o computador. Sou eu. Desculpa, que eu estou mudando de... Pronto. Desliguei aqui o celular que não está funcionando bem. Agora eu estou só com o computador. Está melhor, né? Então isso da felicidade está em adquirir, em conquistar, isso eu acredito que faz parte, né, para o nosso crescimento, em todos os sentidos, né, porque a gente estuda e a gente trabalha e a gente ganha e a gente quer ter as coisas, e isso é normal, isso faz parte, é saudável, né, mas isso não pode ser
um consumismo desenfreado, né? A gente tem que ter o pé no chão, não se deixar cegar, né, por isso. É verdade. Eu acho que vocês estão trazendo duas coisas, né? A Jussara falou a paz do espírito, né? Esse desapego. Talvez eu acrescentasse, Jussara, é fazer o bem, né? Porque Sim. mais, né? Além de tudo, né? Tá aí a serviço, né? De ajudar os outros, enfim, exercer o amor, né? A caridade. Exercer o amor. A paz de espírito, a gente encontra essa paz de espírito nisso, né? Quando a gente ajuda alguém, quando a gente consegue exercer esse lado, porque isso dá uma satisfação muito grande. Eu no meu carro, eu tenho, às vezes, uma bolsa com algumas coisas para dar para uma mulher que está na rua. Às vezes eu faço um kit, assim, eu deixo até no carro do meu marido também, com um pouco de arroz, um feijão, sabe, um óleo, um molho. Daí, quando alguém pede alguma coisa no farol, eu dou aquilo, e você vê, a pessoa fica tão agradecida. Isso te dá... Eu consegui proporcionar um almoço e uma janta, pelo menos, para alguém. Isso é dar o material, né, Jussara? A gente pode dar também o moral, né? Que é o apoio, é o ombro amigo. O apoio moral. Às vezes, assim, abrir mão de um ponto que a gente fica meio rígido, né, na relação com outra pessoa, perdoar, né? Todos esses gestos, de fato, nos trazem leveza, nos trazem uma alegria interior, né? A felicidade, né? Não sei se alguém E gostaria... até o perdoar, né? Que o Gilberto colocou na última aula, que quando você tem raiva de alguém, você vai se envenenando, né? Pois é, então... É como se você tomasse o veneno esperando que o outro morresse. Então, quando a gente perdoa, é muito difícil perdoar, eu sei disso, não é fácil para ninguém. Acho que para ninguém é fácil perdoar. Mas quando a gente perdoa, é um bem, é para a gente, né? A gente está fazendo um bem maior para a gente mesmo. É isso aí. Bom, alguém gostaria de acrescentar algo mais sobre o que é a felicidade? Eu vou falar assim do mais básico. Por exemplo, à noite, quando eu vou deitar e que eu passo assim o meu dia e que eu vejo que foi um dia leve, legal, eu não me indispus, eu não discuti, eu não briguei, eu fiz algum trabalho fora de casa, eu ajudei alguém. Quando eu percebo que um dia transcorreu assim, sem ter nenhum senão, esse dia para mim foi um dia feliz. Mas então eu não fico pensando assim, ai, a felicidade, aquela coisa enorme, longe. Eu fico pensando no comecinho das coisas, que é o dia a dia, em fazer o dia a dia. E às vezes não é tão simples fazer o dia a dia feliz. Que legal, Fátima, porque é isso mesmo, nas coisas simples, né? Nos pequenos gestos, né? Você nada... O grandioso também é bem-vindo, né? Mas se a gente pode andar o dia sem se indispor, sem se chatear, isso não quer dizer que não haja coisas que nos chateiem, né? Ou que não haja coisas que nos preocupem, possam nos preocupar, mas a gente escolhe não se deixar levar por isso, né? Não sintonizar por baixo, né? Não vibrar mal, né? É uma escolha nossa. É uma questão de vigiar também, né? A reação calma, né? Exatamente. Não é não reagir, mas para mim é escolher uma reação calma. Porque, Fátima, se nada de ruim acontece, é fácil ficar bem, né? Ah, sim, bem. Eu acho que não é isso que você está falando, né? Assim, não é isso, né? Não é não acontecer nada. Por exemplo, você ficar sozinho o dia inteiro em casa vendo televisão, você não vai ter com que se indispor, vai ser tranquilo, óbvio, né? Mas assim, na rotina, nas tribulações do dia a dia, né? Reagir de uma maneira paciente, calma. Para mim, isso é bem difícil. Encarar é o a vida em paz. É isso mesmo. Mas eu acho que essa avaliação da Jussara é perfeita mesmo. Você vai deitar,
já chegou à conclusão que aquele dia, de fato, você não tem nenhum compromisso espiritual a resolver. E você vai dormir naturalmente com muita tranquilidade. Eu acho que até no amanhecer do dia seguinte você vai estar mais tranquilo para enfrentar o dia. Como se diz? Conhecimento de si mesmo. O autoconhecimento de si mesmo é por esse roteiro, viu, Jussara? Eu também procuro fazer dessa mesma maneira, viu? Terminar o dia bem, para ter um sono bom e começar o dia já dizendo, olha, hoje eu vou ganhar mais um dia. Ganhar uma estrelinha. É isso aí. Se a gente conseguisse passar a vida inteira assim, né, a gente seria feliz já, né? Muito bom. Bem-vinda, Jussara. Oi, gente, desculpa o atraso, viu? Não, que bom que Enrolei você lá, chegou. fui comprar um remédio na farmácia É. e não estava dando certo, desculpa. Pessoal, eu trouxe aqui alguns pensamentos sobre felicidade e eu acho muito interessante aqui, citando a Constituição americana, gente. Né? A gente pode não concordar tudo que os americanos fizeram, fazem, mas eles têm uma Constituição que é uma obra-prima, né? E é muito interessante que logo no início eles têm essa citação aqui, ó: consideramos que essas verdades são evidentes por si mesmas, né? Que todos os homens são criados iguais, que são dotados por seu Criador de certos direitos inalienáveis, entre os quais estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Né? Essa Constituição é de 1776, né? Óbvio que ainda os Estados Unidos era escravocrata, etc. Mas é interessante colocar a busca da felicidade como um direito, né, do ser humano, né? Talvez nessa época o foco da felicidade envolvesse mais o lado material do que o espiritual, mas é interessante que eles já focaram, né, nisso aí. Vem dos iluministas, né? Isso é bacana. E o detalhe que eu acho que que está aí é assim, é a busca da felicidade, não é a felicidade. Então você tem direito de tentar ser feliz. Exato. Né? E óbvio que a felicidade cada um vai definir como achar melhor, né? Mas é um direito seu tentar ser feliz, né? Eu acho isso aqui barato. Mas aí cai nessas coisas que o Gilberto falou, às vezes vai muito para o material, né? O que a gente comentou, Fernando trouxe, né? A gente ainda valoriza muito essas coisas que estão do lado de fora. E aqui está a musiquinha toda que eu mencionei na última aula, né? Então, feliz ano novo, né? Adeus ano velho, que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso. Muito dinheiro no bolso. Saúde para dar e vender, né? E aí tem uns complementos que esses aqui a gente não canta muito, não, mas olha, para os solteiros, sorte no amor. Nenhuma esperança perdida. E para os casados, nenhuma briga, paz e sossego na vida, né? Não quero mais nada, gente. Ninguém fala em felicidade espiritual, né? Não se fala exatamente. Eu canto essa musiquinha desde que eu nasci, desde que eu comecei a falar. Pois é, todos nós. Mas não está aí paz de espírito, não está aí perdoar, não está aí, né? Essas coisas não aparecem aí, né? Não, talvez esteja nas entrelinhas, né? Nenhuma esperança perdida. Pode ser. Em relação a perdoar, né? Para os casados, nenhuma briga, né? Quem sabe, né? Mas aqui está uma ilusão, né? É a ilusão da visão material da vida. É uma ilusão que eu posso viver sem problema, gente. Isso é possível? Viver sem problema? Sem sabores? A nossa situação aqui, não. Não. O planeta é de expiação e provas, né? Então, é verdade. Então, o fato da vida é que isso daqui não existe, né? Como diria aquele padre lá, isso não existe. É uma tristeza, né? Quando a gente pensa que a gente está aqui no planeta de provas e expiações, que a felicidade não é para a gente, assim, não dá uma tristeza.
Não, Jussara, mas a gente vai chegar lá. a gente vai ver que tem felicidade possível, né? Você mesmo já citou, né? Sim, Paz de sim, espírito, né? Mas se a gente vive na ilusão de que ser feliz é não ter problema, a gente vai ser infeliz, porque A vida inteira. problemas a existem, vida né? inteira. E a diferença, como a Fátima trouxe, é como eu escolho encarar os problemas, né? Se eu escolher dizendo, sou um injustiçado, sou um desafortunado, não tenho sorte na vida, aí vai ser uma coisa horrível, né? Mas se a gente olha de outra forma, a gente pode encontrar sentido ou paz naquele problema, né? Então, eu gosto muito dessa charge aqui do Snoopy. Uma época, eu joguei tênis, então eu entendo muito bem o que ele está dizendo aqui. Eles não importa perder ou ganhar até você perder, mas não é assim na vida. A gente está tudo maravilha, tudo está funcionando bem. Até tudo ficar ruim. Até ficar ruim, aí, nossa. Até pisar no calo, né? Alguém pisa no calo. Até pisarem no meu calo, aí não ficou legal. Olha essa frase aqui do Leon Tolstói, né, que é um dos gigantes da literatura russa, né? A alegria de fazer o bem é a única felicidade verdadeira. Achei magistral essa frase dele aqui. Ele, obviamente, não é espírita, né? Mas era um cara muito espiritualizado, né? E a alegria de fazer o bem é a única felicidade verdadeira. Olha Gostei. Que legal, bacana isso, né? Eu achei que tem muito a ver com o que a gente fala no espiritismo. Né? Fazer o bem, amar, ser caridoso, isso nos dá uma alegria. O que vocês estavam comentando, né? Quando a gente tem a chance de ajudar alguém, né? Como a Sara falou, ver o sorriso do outro, de estar sendo atendido de alguma forma, né? Visto. Que alguém está olhando, né? Alguém está olhando a minha necessidade, né? Aquilo não alguém tem olhou para mim. Né? Isso não se compra, né? Essa felicidade que está aqui não se compra. É a solidariedade também, né? Na verdade, solidariedade é muito importante, compreensão do que está se passando lá do outro lado, com certas pessoas, né? É isso que está faltando realmente para ser feliz, né? Não é só pensar, não, né? É isso aí. E aí, gente, eu arrisquei aqui uma definição, né? Mas a felicidade é um estado de espírito, né? Como a Jussara falou, né? Uma paz interior. É um estado de espírito de quem age de acordo com a lei divina. Isto é, pratica o bem. Né? Porque o bem é agir de acordo com a lei moral, com a lei divina, com a lei do amor, né? Quem ama, né? Caminha no lado da felicidade, né? É isso aí. Muito bem, gente. Por que na Terra não se pode? A gente já deu umas... Né? Os spoilers. Ai, coitada da Terra, olha aí, ela está parecendo um limão azedo. Porque a felicidade não é desse mundo. Isso. Nossa! Jussara. É verdade. Mas como assim, Jussara? Me explica esse negócio. Que antes de eu me matricular nessa escola aqui, não me disseram isso. Falaram sim. Não vem, não. Você não está lembrando. Eu acho que eu fui enganado, gente. Ninguém está aqui enganado. Não, né? É isso aí. Mas, assim, por favor, não entendam e sem crítica a outras maneiras de pensar religiosa, né? A frase que Jesus falou e que a Jussara muito bem lembrou aí, ela pelo menos para mim no passado, ela soava um pouco assim vazia, um pouco dava uma sensação de tristeza por causa de distância ou de bom, se eu estou nesse planeta e não vou ter felicidade, né? Aí, no aspecto, para mim, estou falando por mim, aí é que, assim, alguns detalhes da doutrina espírita tem um adicional que
que faz a gente compreender um pouquinho melhor o que Jesus quis dizer, né? Pelo menos para mim, ou seja, né? Você, o ser humano, passa por várias experiências. O planeta também evolui. Todo o universo evolui. Os seres humanos, né? Os espíritos, tudo é uma cadeia de evolução. Então aí fica um pouco mais, ficou para mim mais fácil tentar não colocar o aspecto tempo, que é normal toda hora, né? A gente colocar, mas quando é que vai ser? Quando que eu vou ser feliz? Não, conforme a gente começa a entender a imortalidade, no sentido não só de entender, viver essa noção da imortalidade, isso dá a paz de espírito que a Jussara falou, eu creio, para mim pelo menos ajuda, e faz com que a gente entenda, né, que se a felicidade não é desse mundo, então vamos aproveitar a passagem nesse mundo para angariar algumas virtudes, né? A paciência, a resiliência, a tolerância, a fraternidade, que o Marcos lembrou. Então, Humildade. é isso que... Mas essa expressão, né, felicidade não é deste mundo, que é de Jesus, tem um capítulo, né, do Evangelho segundo o Espiritismo justamente para isso, né? E aí eles explicam que isso tudo se deve ao fato de que aqui é um mundo de provas e expiações, né? Então, a pergunta que Kardec faz é se o homem pode gozar de completa felicidade na Terra, né? E aí os espíritos respondem não, né? Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação, né? Porém, dele depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Acho que isso é interessante, né? Porque isso nem sempre é mencionado, né? Esse quanto é possível é a pura realidade, né? Exato. A felicidade relativa, ela está aí para cada um de nós, né? Achá-la de acordo com a sua interpretação e vivê-la. Exatamente. Agora, uma pergunta para vocês. Por que aqui é um mundo de provas e expiação? Nós estamos aqui para evoluir. Por causa da evolução, né? Tá, todos nós estamos evoluindo. Mas que estágio é esse? Se a gente fosse descrever os espíritos que estão em prova de expiação, que espíritos são esses? Estamos falando de nós, viu? Sim, são espíritos inferiores. Somos espíritos inferiores. E o que é a inferioridade do espírito, Jussara? Verdade do espírito, nossa, tem tanta coisa, né? Pra gente... O que nos faz ser... Acho que a gente pode resumir semi-ignorantes? Oi? Não, a gente já não é simples e ignorante. Eu acho que o Gilberto estava... eu acho Mas que... não é aquele que pratica só o bem, né? Ainda Exatamente. pratica o mal. Exato. A gente é inferior porque em nós predomina o mal. Orgulho e egoísmo, né? Ainda é muito egoísmo e orgulho. Verdade, orgulho, o egoísmo. Egoísmo e orgulho. Então, o cuidado é a gente não inverter. A gente não é feliz aqui porque o mundo é assim. O mundo é assim porque a gente é assim. Tanto que nós vivemos numa desigualdade absurda, né? Os nossos passados, né? Exatamente. O nosso passado histórico da humanidade só dá encrenca. O que você quer? E de onde vem essa encrenca toda? Do orgulho, egoísmo, não é verdade? A gente faz escolhas ruins, né? Mas aí... prova. Exato. E o pior, nós estamos ferrados, porque a gente continua fazendo escolha ruim, né? Porque se você vê o que tá, a carga que está acontecendo no mundo, gente, com o aquecimento global, e ninguém quer escutar o que está acontecendo, o ser humano continua fazendo as coisas erradas. É verdade. Por conta de dinheiro, entendeu? É um absurdo. Por conta de egoísmo e orgulho. É verdade, Jussara. Alguns continuam escolhendo mal, mas outros já têm consciência, né? E tentam fazer diferente. Então, aqui está assim, depende de si mesmo
a suavização de seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Isso significa o seguinte: se a gente começa a praticar o bem, né, ao invés do mal, a gente começa a ser mais feliz aonde tiver, né? E se todos fizerem isso, a Terra vai ser melhor, né? A gota de água no oceano, né? Eu acho que um aspecto que pega também bastante falando por mim, né? Raramente eu consigo olhar uma situação e não emitir julgamento. Aliás, praticamente é quase que impossível. Então, Você o que eu quero e dizer? todo mundo, né, Gilberto? Não sei. Eu posso falar Quem não por mim. julga não é desse mundo, hein, Gilberto? Para mim é Aí, falsidade falar que não julga. então, tudo bem. O julgar, até acho que nós não vamos Já deixar estou de julgando, julgar. né? Não, eu acho que você tem razão. Nós não vamos deixar de julgar. Agora, talvez a gente desenvolver aquela história, né? A gente cresceu, a maioria de nós, falo novamente por mim, num lar católico, então muitas vezes era comum, ou um adulto, ou um amigo, você falava alguma coisa e a gente falava assim, não, mas Jesus fez isso, aí logo vinha assim, mas eu não sou Jesus. A primeira resposta para justificar, que tem a ver com a aula passada, né? Que a gente andou vendo as justificativas, as desculpas que a gente vai arranjando para não se olhar. Teoria, né? Interpretação Exatamente, teoria secundária para secundária. ficar arranjando desculpas e a gente não fazer o que a gente tem que fazer. O caminho é eu me mudar. Se o outro vai mudar ou não vai, não importa. Então, por exemplo, sobre isso que a gente está falando, que é uma situação atualíssima no mundo, o aquecimento global e tal. Cada um de nós fazendo a sua parte, mas as indústrias continuam, aí a gente já está de novo julgando, né? Então, aí o que a gente tem que fazer é fazer a nossa parte e usar os meios que a gente tem de comunicação, de manifestação, de mostrar que não Que concorda. está ao nosso alcance, né? Exato. O que está ao nosso isso, alcance, os meios de comunicação, pegar seu lixo reciclável, né? Reciclar o seu isso aí. lixo. Mas eu acho que isso que o Gilberto traz é super interessante, porque, de novo, a gente não vai mudar os outros. Essa é outra ilusão, gente. Além dessa que a gente nunca vai ter problema, a gente não vai mudar os outros. Se a gente pode mudar, a gente vai mudar a si próprio, né? Vocês sabem que nesse último feriado, antes do feriado, acho que estava rolando aquele negócio lá em Glasgow, né? A COP26 e tal. Aí mandaram um vídeo muito engraçado de um dinossauro, né? Vindo Eu vi. Você viu? Aí Sim, eu fala, assisti poxa, vocês também. são muito burros, estão indo para a extinção. E todo mundo no meu grupo, né? Estou falando no meu grupo de trabalho, não, olha que maravilha esse vídeo, etc. Véspera de feriado. Aí depois vem o papo. Para onde você vai viajar? Né? Eu vou para a praia, eu vou para a montanha. Eu falei assim, vocês estão aplaudindo o dinossauro, mas vocês estão torrando gasolina na estrada, indo para esses lugares. Então, assim, aonde está a coerência? Se você realmente está preocupado, fique em casa, meu filho. Né? Economiza, não gasta gasolina, porque isso contribui para... Então, é assim, às vezes é um discurso fácil de fazer, que eu não sei quem está fazendo isso, mas nós estamos fazendo isso. Né? Então, o que eu vou fazer? Estou disposto a fazer. E eu não vou cobrar do outro uma coisa que eu não estou disposto a fazer. Né? É verdade. Acho que é o Haroldo Dutra que fala assim: ao outro eu dou o direito de ser como é. A mim eu cobro o dever de ser melhor. Né? Então, e se não for assim, não muda. Porque o outro não vai mudar, por mais que eu fosse ele. Exatamente. É ilusão, né? Tem que ser eu. Né? Bem, Mas você sabe que, viu, Jorge, aquela
ativista sueca Greta, né? Eu fiquei sabendo também há pouco, umas 2 ou 3 semanas atrás, que ela tá assim, uma ativista, né, em prol da despoluição do mundo, diz que ela não anda de nada que polui. Ela viaja só de navios, de barco à vela, só anda de bicicleta e só anda na terra. Só de bicicleta, de avião, nem avião não usa, hein? Ela atravessa o mar de barco à vela, de avião, anda de bicicleta e mais não sei o que, mais que nada que usa combustível fóssil, nada disso. Nem o avião que está lá no ar, né? Pode ser que essa é uma ativista que de fato fala uma coisa e ela mesmo exemplifica, né? Você vê que uma coisa vai mudando a partir daí. Com isso aí ela traz uma porção de outros jovens na mesma situação. É por aí que a coisa vai mudando, não é verdade? Esse é o exemplo. Eu não sei se essa é a solução, né, Marco? Mas pelo menos ela é coerente com o Com o que discurso ela dela, fala, né? exato. Ela prega, né? Não se alimenta de alimentos com que tem agrotóxico, só coisa orgânica. Também tem mais essa. Ótimo, ótimo. Se isso é viável em larga escala, ótimo, né? Temos que ter todos esses cuidados, né? Por outro lado, também não haveria 7 bilhões de pessoas se não fossem os defensivos agrícolas, né? Não teria Isso é comida. verdade. Não teria comida. Do ponto de vista econômico, não é justificável que todo mundo vá comer coisas orgânicas. Não há. Pois Não é, existe então isso. É inviável, É né? inviável, exatamente, é inviável. isso, cada um tem o seu juízo e vive de acordo, obviamente, né? O exemplo vai puxando outros, né? Mas Jesus fazia isso muito, né? É interessante que Jesus não criticou os romanos, né? Pelo menos não tem nada dele falando mal dos romanos. Então, o problema dele não era a dominação romana. Ele falava muito dos fariseus e dos saduceus, né? Que eram aqueles que tinham a religião de fachada, né? E não é falar mal dos judeus, não é isso, né? É falar de quem qualquer religião usa o ritual, usa o externo, né? O externalidade como substituto para essa realmente postura moral, transformação interior, né? Então ele criticava muito isso, né? Que ele chamava de hipocrisia, né? Ele chamava, vocês são hipócritas. Vocês dizem uma coisa aqui, mas fazem outra ali, né? Então, eu acho que isso é um alerta para a gente, né? Porque a gente está falando de amor, está falando disso, mas a gente precisa sentar no final do dia, como disse a Fátima, e dizer: será que realmente eu passei um dia como se deve, né? Perdoando, entendendo, compreendendo, né? Buscando me melhorar, né? Antes de tentar transformar o outro, né? É isso mesmo. Bom, então, aqui também uma tentativa minha, mas vocês me dizem se concordam ou não. Felicidade relativa ao grau de perfeição alcançado. Né? O que quer dizer? A minha capacidade de ser bom, né? De fazer o bem. Né? Essa perfeição moral. Né? Quanto mais moralmente perfeito eu for, mais feliz serei. Né? Isso independe de que planeta eu estou. Se eu sou rico, se sou pobre, é a fala do Gilberto no início: se sou preto, sou branco, se sou feio, sou bonito. Independe disso, depende do que é que você está fazendo de bom. Né? Ninguém vai perguntar a gente mais nada quando a gente chegar do lado de lá. Aliás, ninguém pergunta, né? A nossa própria consciência que cobra da gente. Né? O tribunal é aqui mesmo, é dentro da nossa cabeça. Né? Vocês concordam, gente? Sim, Sim. concordo. É isso. Ela realmente é relativa, né? Uhum. Felicidade absoluta não está ainda, talvez, no nosso alcance de saber se ela existe ou onde existe, né? Mas É verdade. nos mundos felizes supõe-se que existe, mas É. de qualquer jeito deve ter uma relatividade lá também, né?
É isso aí. Essa perfeição é ao infinito, né? Tende, né? Tendemos à perfeição. Mas um dia seremos um homem ou um ser humano de bem, né? Claro. Aí teremos essa felicidade. Bom, e aí a pergunta, gente, que vocês já colocaram: qual é a felicidade possível na Terra? Você acabou de falar, né? A gente se, a gente se depende de reformar. você. O principal caminho é olhar para si mesmo e procurar se mudar, né? Esse é o caminho de ser feliz. Começando com a Tentar. reforma íntima. Exato. É isso aí. Aqui tem uma Desenvolver. Exato, a pergunta do Kardec, né? Felicidade relativa à posição de cada um, que a gente acabou de falar, o que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro, né? Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todo e os homens? E aí ele responde isso: olha, com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, consciência tranquila, isso que a Jussara trouxe lá no início, né? Paz de consciência, e a fé no futuro. E a fé no futuro. É aquilo que a gente estava falando também, né? Entender que somos imortais. Quando a gente vivenciar isso, isso vai nos ajudar a ter, né, essa consciência tranquila, ter a calma de entender que eu ainda erro, que eu ainda sou egoísta, que eu ainda sou orgulhoso, mas é olhar o erro e não fugir do erro, é olhar e falar, bom, ok, errei, mas ficar atento para tentar não errar, né? É isso aí. Então, aqui, primeiro ele diz assim, obviamente, quem está naquela miséria absoluta, não tem nem o que comer, obviamente não vai tá bem, né? É a posse do necessário. Embora, como ele falou, necessário para um não é exatamente o para outro, né? Então, para mim, o importante é, né, ter o carrão do ano, né? Fazer refeições em restaurantes chiques, né? Esse, para mim, é o necessário. Para outro, é ter um prato de comida, né? Que seja. Né? Então, quanto menos a gente, o Jussara falou, né? Quanto mais a gente se desapegar, quanto menos necessidade material a gente cria para si, mais fácil é a gente ser feliz deste ponto de vista, né? Então, se para mim ter um celular é o suficiente, eu não preciso ter o último lançamento da Apple, né? Se eu não tiver, eu vou ficar infeliz. Né? Se a minha felicidade é desfilar aquele celular, né? Poxa. O materialismo, né, o consumismo atual acaba levando a gente para isso, né? De ficar, né? Puxa, né, meu celular não presta, é lento, é não sei o quê, mas pô, é parar e olhar e falar, bom, ele faz as funções básicas, né? Eu posso ligar para alguém, recebo ligação, mas às vezes a gente quer mais, né? O querer mais também não é de todo ruim, né? Isso, como a gente viu lá na Lei do Progresso, o bem-estar é algo razoável da gente buscar e nos incentiva a progredir, né? Intelectualmente, né? A fazer aquisições, né? Intelectuais, enfim. Isso não é ruim. O negócio é o exagero disso, é quando a vida se resume só a isso, né? Aí também quando as pessoas começam a comparar, né? Invejar o outro, querer o que o outro tem. Aí começa a ficar tudo muito over, né? Aí a gente entra no exagero, né, Jussara? Isso mesmo. eu lembro muito do meu pai, né, quando era mais novo. Bom, eu sou de uma geração que talvez o Marcos e eu é que somos mais daquela geração. Os demais são mais novos, mas presente de Natal e tudo, raramente a gente ganhava. Mas já havia na minha cabeça, porque eu sou um ser humano, a ideia, né, de sempre
chegar, às vezes, para argumentar com os pais, falar, ah, mas o Paulo aqui, o vizinho, ganhou um autorama. Na hora, meu pai virava e falava assim, tá bom, e aqueles outros vizinhos ali, ó, o Pedro, o Antônio, Paulo, o que foi que eles ganharam? Não, ganharam um peão para rodar na rua. Então, assim, eu relativizava. Meu pai, ele mostrava justamente aquilo que a gente sabe, né? É procurar sempre olhar para aquele que tem menos, porque aí a gente também desenvolve o lado de fraternidade, de ter esse sentimento de se sensibilizar, né, com aquele que tem menos. Exatamente. Você sabe, Gilberto, você falou do seu pai, eu me lembro do meu, né? Que ele falava, para ele qualquer carro servia, né? Então ele dizia assim, não, o carro são 4 rodas, o motor, né? O guidão, né? O volante e o assento, né? O resto, todo o carro é igual, né? Aí eu pensei comigo assim, eu falei, puxa, pai, você acabou de descrever um trator, né? 4 rodas, um motor, um assento e um guidão. Olha, eu não sei a sua época, mas eu, na minha época, eu podia pensar isso. Falar com meu pai, eu não podia. Já vinha logo um cachaço, né? Aí eu já podia falar, Gilberto. Você podia falar, você já estava numa geração melhor. Eu já não passei por esse problema. Meu pai não sabia dirigir, não teve carro, não tinha carro, não teve. Só que eu queria ganhar um trem elétrico na ocasião quando eu era criança. Meu pai não me deu um trem elétrico, não, porque ele era gerente de restaurante de trem. Naquela ocasião, o restaurante de trem era uma coisa importante. Ele conheceu muitos artistas políticos, ele tinha que comandar tudo aquilo lá. Ele não queria que eu seguisse aquela profissão. Mas eu queria um trem elétrico, porque trem elétrico era uma maneira de ser louco. Quem que não gostava de criança andar numa viagem de trem? Era uma maravilha. Um trenzinho, né? Um trem elétrico. Mas ele não deu. Então, você vê, essa questão de cobiçar, eu não tive, não. É isso aí. Mas, gente, essa questão da fé no futuro também é muito importante, né? Porque além da gente saber que não fez nada de errado, a gente entender e dar sentido para as coisas que a gente vive, né? Porque se a gente passa por uma doença, por uma perda de um ente querido, e não tem essa fé no futuro, né? São às vezes situações assim que a gente não consegue aceitar, a gente não consegue, né, superar, né? Acaba, né? De tão dramáticas que são, né? Então, esse entender que a vida não é só isso, que ela continua, que as situações mesmo dolorosas que a gente tem aqui têm um porquê, né? Isso é fundamental, né? Muita gente critica, né? Oi? E consolador. É consolador, né? Excelente palavra. Isso mesmo, consoladora. Porque muitas vezes criticam a religião dizendo o seguinte, a religião diz que a gente tem que sofrer, porque depois que morrer a gente vai ser feliz, né? Não é assim que diz? Né? Eu quero ser feliz agora, né? Mas, de fato, é para a gente ser feliz, né? Pela forma como a gente vive as coisas, né? Pela compreensão que a gente tem da vida, né? Mas é isso. Gente, então, aqui tem uma frase do Raul Teixeira, não sei se vocês conhecem o Raul Teixeira, ele ficou doente, né, depois, mas ele foi um palestrante importante por muitos anos e escreveu vários livros, enfim, e ele diz assim, olha, podemos ser felizes na Terra sem esperar a felicidade no reino dos céus depois da morte, porque aprendemos que a felicidade maior não é propriamente aquela que apenas nós vivenciamos, mas aquela que experienciamos, doando-nos aos outros. Né? Então ele diz assim, a felicidade não é aquilo que eu vou ter, né, como felicidade, mas é aquilo que eu exerço, né, que eu faço. Né? E aí ele está falando da doação aos outros. Né? Então, tudo quanto doamos é o que verdadeiramente nos pertence. O que tentamos guardar, reter, armazenar é o que perdemos.
Por isso, podemos ser felizes neste mundo, usufruindo as coisas materiais e servindo a Deus acima de tudo, né? Achei isso muito legal, a colocação dele. Esse segundo parágrafo eu achei também muito forte, né? Uhum. Tudo quanto doamos é o que verdadeiramente nos pertence. O que tentamos guardar, reter, armazenar é o que perdemos. É verdade, né? O que a gente tenta guardar? Dinheiro, bens, coisas materiais. Isso a gente perde. Perde, né? Perde. E o que a gente doa é uma aquisição nossa já. Mesmo que eu doe atenção para alguém, eu tenho aquisição. Então, essa aquisição me fez lembrar a passagem de Jesus lá, né? Sobre juntar, né? Tesouros do dos céu. céus. Né? Exatamente isso. É isso aí. E Então, assim, a gente já vive a felicidade na Terra, né? Doando. Ou seja, fazendo bem, amando, caridade, o nome que a gente queira dar, né? tem uma coisa muito curiosa que eu gostaria de colocar também, é o seguinte, nessa questão de doar. Nós realmente, se tiver um pouco de cultura, alguma gosto por alguma coisa, por exemplo, podemos partir para algumas coleções. Eu, por exemplo, tenho. Desde criança eu coleciono selo. Agora parei, claro, não existe mais isso. O selo não se usa mais. Meu marido. E eu tenho uma coleção de selo grande, uma coleção, coisa até do século passado, antes de 1800, naquela época, tem alguma coisinha guardada ainda. Aquilo era uma ampla cultura. E eu, desde criança, 8, 9 anos, já começava a colecionar selo. Tenho 5 álbuns por aí. E também eu gosto de colecionar, eu recebo muitas doações, por sinal. A pessoa vai lá para um outro país, me traz um objeto de lembrança. Tem coisa da China, da Índia, Meu marido. do Egito, Meu marido é da igualzinho. França, tudo quanto é lugar. Lituânia, todas pessoas conhecidas, amigos que me trazem. Eu tenho uma coleção grande dessas coisas, mas não vou me apegar disso. Eu quero saber para quem que eu vou deixar essas coisas. De graça. Mas eu tenho uma coleção muito grande dessas coisas, você não imagina, viu? Tem que encontrar alguém que valorize isso. Fala para o Fábio, montar um museu. Coisa artesanal. O importante é que seja artesanal. Colômbia, toda Peru, não imagina coisas que eu tenho. Fala para o Fábio, teu filho, Marco, montar um museu. Depois que você desencarnar, o museu Marco Antônio, e deixa lá em exposição. Porque se eu tiver a oportunidade de vir aqui em casa que não tem essas coisas, você não imagina. É isso aí, gente. O que eu ganho, mais eu ganho do que compro. É isso aí. Que bom. O negócio é não se apegar, né? É uma coisa até antropológica, sabe? Isso que é importante. Interessante mesmo. É isso aí. Gente, mais um passo aqui, né? O texto da Ege é interessante que ele trabalha um pouco isso, né? Os nossos desejos, as nossas escolhas, né? Qual o impacto que isso tem na nossa felicidade, né? Aí está a lâmpada, né, do gênio, né? Você tem 3 pedidos, né? E aí, às vezes, a gente pede uma coisa que mais atrapalha do que ajuda, né? As perguntas são, assim, bem intercaladas, né? Por isso que a gente já acabou dando spoilers aí, né? Então, nessa pergunta entra também o que a gente falou, né? Se é um homem com visão materialista, ele vai ter foco para ele, a felicidade vão ser coisas fugazes que passam rapidamente. O exemplo que a Jussara e o Fernando deram, né? Por exemplo, comprou uma camisa ou comprou um tênis importado. Você comprou aquilo, você usou 3, 4 vezes, pronto, aquilo perdeu aquela sagacidade, aquela ansiedade, aquele foco de ter aquilo. E fica superficial. Agora, quando a gente já consegue, né, observar um pouco mais alguns valores morais, aí a gente faz como a Jussara também falou, carrega 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão no carro, vê uma pessoa
lá, que às vezes nem vem pedir, mas você para o carro, encosta, desce lá, fala bom dia, pergunta o nome dela, dá atenção para ela e doa aquilo vai ter um valor, né, inestimável. É isso aí. É isso aí. A gente voltando um pouco ali no início, né, a busca da felicidade é entender aonde a gente coloca a nossa felicidade, né? Saber escolher bem, né? Porque senão a gente pode estar criando o nosso próprio calvário, né? A partir dali. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Sim. E isso é um pouco a noção, né, Jussara, dessa história das penas e gozos, né, que a gente está falando aqui nessa aula. Porque, a depender da escolha, né, semeamos, né, mas vamos colher, né? Então, nós somos os artífices da nossa própria felicidade, né? Mas aqui ele pergunta, né, criando novas necessidades, a civilização não é uma fonte de novas aflições? Né? Ele estava falando, né, agora eu preciso do último tipo de celular, preciso de mais não sei o quê, a calça jeans da moda, não sei o quê, né? Então ele diz, ó, os males deste mundo estão na razão das necessidades fictícias que vocês criam, né? Muitos desenganos você se pouparia nesta vida se soubesse restringir seus desejos e olhar sem inveja para o que esteja acima de si. Aí o que o Gilberto nos falou, né? E meu pai falava. O que menos necessidade tem, esse o mais rico. Então, é desapego, né, Jussara? Falou lá, moderar o apetite, né? Aí a gente não vai ter fome, né? Sabe isso que É se perguntar, né, gente? Cada vez que você vai comprar ou querer ou desejar alguma coisa, é perguntar, isso realmente é necessário? Eu estou precisando disso? A gente tem que ter esse hábito, né? Porque a gente, às vezes, quer por querer, ou quer por impulso, ou quer porque o outro tem. Sim. Né? E realmente a gente não precisa daquilo. Ou, às vezes, para criar uma alegria ali momentânea. É momentânea, né? É verdade. E aí ele pergunta aqui, será que o homem será feliz na Terra? Não. O homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada, mas enquanto isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? A gente já falou, né? E aí ele disse, o homem é o obreiro da sua própria infelicidade. E aqui botou quase sempre, mas eu diria que é sempre, né? Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte sua existência grosseira. Né? Acho que a gente falou disso já. E aqui um comentário da mesma questão, né? Já nesta vida somos punidos pelas infrações que cometemos, né? Das leis que regem a existência corpórea, sofrendo os males consequentes dessas mesmas infrações e dos nossos próprios excessos. Né? Se formos à origem, né, que chamamos das nossas desgraças terrenas, veremos que na maioria dos casos são consequência de um primeiro afastamento nosso do caminho reto. Desviando-nos deste caminho reto, enveredamos por outro mal e de consequência em consequência caímos na desgraça. Né? Nossa, que clareza, né, gente? Só falta desenhar. Realmente. Falta desenhar, né? É isso aí. Somos nós aqui os responsáveis, né? A gente tem uma tendência sempre, né, de querer arranjar um ombro para pôr um macaquinho, né? Falar, não, a culpa é dele, não, a culpa é de lá. É isso aí, a culpa não é minha, né? São os outros, né? Exato. São os outros, é o governo. O CET pôs um radar aqui de 40 por hora, que absurdo, fui multado. A gente parece que realmente, né? Não vê as coisas, né? É assim mesmo.
Mas então, aí aqui eu acho que a nossa última pergunta, o homem carnal, aí estamos falando do homem materialista, né? Consegue ser feliz? E aí, o que vocês acham? Claro que não. Cai naquilo que a gente está falando, né? E o desenho é ilustrativo, né? O cara almejou, fica almejando, né? Carro novo, moto, avião, celular, computador. Aí, Tem tudo, tá sentado em cima de tudo com uma cara mó infeliz. exatamente. Essa foto foi bem colocada mesmo, viu? Agora eu pergunto, Quanto mais infeliz, maior a necessidade de adquirir bens materiais, né? agora eu pergunto, e essa felicidade dos campos de futebol que nenhum time pode perder? Opa, isso aí. Isso mexeu com o Gilberto. Isso aí essa é uma coisa interessante também, né? Ninguém pode perder. Não, ninguém não. O meu time não pode, Os outros podem. Mas é assim, né? Futebol tem várias metáforas muito boas, né? Mas é assim, eu ganho, nós empatamos e você perde, né? Exatamente. Essa é a melhor definição. Mas assim, o negócio é eu ganhar, né? Mas é interessante, né? Porque essas coisas que mexem com a paixão, né? Porque não é racional isso, né? A tendência, obviamente, à medida que a gente vai elevando, né? A gente vai deixando essas coisas de lado, né? Outro dia eu brinquei assim, né? Quando você desencarna, né? Se você é palmeirense, né? Você desencarna, você continua palmeirense, né? Não é assim? Se você é corintiano, você continua corintiano, né? Aí, à medida que você vai evoluindo, aí você vai encontrando lá os São Paulinos, né? Não é assim? Entendi. Captei o vosso raciocínio. Mas a tendência é que quando a gente estiver bem evoluído, a gente não vai ter nenhum outro, né? Isso é verdade. Isso aí, essas são as paixões. Mas tem um trecho que eu acho que está no material que a gente trabalhou, que é bem legal, né? Mas ele fala disso aqui, né? O homem mais preso à vida corpórea do que à vida espiritual, né? Na Terra tem todas as suas penas e gozos materiais, né? Então, tudo para ele está circunscrito ao que pode acontecer aqui na Terra, né? A sua felicidade consiste nessa satisfação de todos os seus desejos, né? Sua alma está constantemente preocupada e angustiada pelas vicissitudes da vida. Então, aquilo que a gente falou lá no início, né? Esse feliz ano novo, né? Essa ilusão de que posso evitar os problemas, né? E ele fica numa ansiedade, numa tortura perpétuas, porque a cada momento algo ruim pode acontecer na visão dele, né? Pode ser um acidente, pode ser a perda de alguém, pode ser uma doença, pode ser um revés nos negócios, né? Uma promoção que não sai, o que for. E a morte o assusta, porque ele duvida do futuro. Lembra da fé do futuro? Ele não tem a fé no futuro, então a morte é uma coisa assustadora. E porque tem de deixar no mundo todas as suas afeições e esperanças, né? O desenho que você mostrou agora é exatamente essa resposta aí do Livro dos Espíritos. O cara está com a cara de ansiedade, de angústia, sentado em cima de tudo que ele pegou e conseguiu, mas está angustiado porque... Não está feliz, né? Não está feliz. Eu posso perder, né? Exatamente. Diz uma parábola, está no Evangelho, do sujeito que, né, trabalhou muito, só trabalhou, investiu, acumulou tudo que podia acumular, e quando ele achou que estava com o celeiro dele bastante cheio, ele disse, agora eu posso descansar e gozar a vida, né? E naquele dia ele morreu, né? Ele desencarnou. E assim, passou a vida e realmente não fez o que realmente importava, né?
Então, é um pouco isso. Isso gera ansiedade, né? A gente está sempre ansioso para chegar lá, chegar no fim, né? Exato. Ou manter o que já tem, né? Para não deixar de ter. Nossa, podem me roubar, né? Podem querer me tirar, podem, sei lá, né? O que pode acontecer. E aí vou ficar sem essa muleta, né? Mas aí, ao lado do homem carnal, tem o homem moral, como está colocado aqui na questão 941. Então, o homem moral é aquele que se colocou acima das necessidades fictícias criadas pelas paixões. Já neste mundo, experimenta gozos que o homem material desconhece. A moderação de seus desejos lhe dá ao espírito calma e serenidade. Ele é feliz, ditoso pelo bem que faz. Não há para ele decepções, e as contrariedades lhe deslizam por sobre a alma, sem nenhuma impressão dolorosa deixarem. Isso aqui a gente almeja, né? Que a gente possa encarar a vida nessa perspectiva, né, tão elevada, né? Chico Xavier, acho que vivia assim, total, né? É verdade. E olha que ele não deixou de ter momentos difíceis também, né? Ele teve momentos Com as perucas dele. complicados, né? Não, disse que teve uma vez que um sobrinho, sei lá, alguém da família criou umas complicações para ele, disse que ele fingia tudo aquilo e tal, deixou ele muito mal. Ou estava cobrando dinheiro, enfim, para as pessoas que estavam vindo vê-lo, e ele ficou muito chateado com essas coisas, né? E tem aquela velha história que ele, né, está muito assim entristecido, né, deprimido com essa história, e aí o Emmanuel chega para ele e vê ele nessa situação, ele conta por quê, e ele diz: será que tem alguma coisa que possa me trazer de volta, né, alegria, felicidade? Será que Nossa Senhora diria para mim nessa situação, né? Aí o Emmanuel falou: deixa que eu pergunto, né? Você vê que cada um, né, tem acesso ao conselho que merece, né? E aí Emmanuel vai, né? E volta depois de um tempo. E aí, Emmanuel, o que ela disse? Ela disse que tudo passa. E aí ele ficou felicíssimo. Não é verdade, realmente, isso vai passar também, né? E aí ficou tão feliz que escreveu uma plaqueta, botou lá pintado, tudo passa, né? E aí está tão alegre que o Emmanuel de novo olha para ele e diz assim: olha, Chico, essa alegria toda aí que você está sentindo também passa, viu? Então, O Emmanuel também, hein? Tá louco. o Emmanuel não era fácil, não dava, né? uma folga, não dava uma Não ocasião, né? Emmanuel. Ele levava o Chico assim na disciplina, né? Mas é isso, gente. Tudo que acontece, né, tem uma razão e passa, né? O pior que seja. Esse acho que é a mensagem. E, para terminar, eu acho que é a frase que o Gilberto já tinha lembrado, né, que vem do Evangelho de Mateus, né, quando Jesus disse aos seus discípulos: não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e os ladrões assaltam e roubam. É aquele que é o reter, né, o adquirir, todas aquelas coisas que a gente acaba perdendo, né? Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus, é isso. Então, onde está o nosso coração, né? E é isso, gente. Acho que
É o que tinha da aula hoje. A gente acabou não fazendo a conversa no início, os 15 minutos, acho que deu uns 15 minutos antes da hora, né? Não sei se vocês têm mais alguma pergunta, comentário. Muito a refletir e pouco a falar, né? Boa aula. É verdade, obrigado. Esse capítulo no Livro dos Espíritos fala de muito mais coisas, né? A gente se concentrou muito nessa questão da felicidade na Terra, mas ele fala sobre perda de entes queridos, o temor da morte, fala do suicídio, fala de um monte de coisa. Vale a pena ler, viu? Vale a pena ler. São coisas que a gente convive, né? Faz parte da vida da gente, né? E assim, qual é a visão que os espíritos podem nos trazer sobre essas coisas, né? Eu acho muito importante essas discussões. Nós fugimos, cada um trouxe os seus próprios exemplos, mas é importante também abordar toda essa questão na nossa realidade atual, não é verdade? Nossa realidade atual é tão cheia de coisas diferentes daquilo que nós tínhamos quando era criança, principalmente eu, Gilberto e outros mais, aí, a Jussara, a Fátima também. Então, nossos tempos, aí a Fátima já é bem mais nova, mas do que eu, né, e o Gilberto. Mas eu estou dando um exemplo, porque a nossa realidade atual realmente é muito cheia de coisas, de novidades. E é bom a gente pegar todas essas mensagens que vieram já há muitos anos atrás aí, e encarar. Na realidade atual, eu citei o caso do futebol, citei o caso dos minhas coleções de selo, esses artesanatos que a gente vê aquilo com um aspecto assim cultural. Então tudo isso aí é a realidade atual que nós temos naquela ocasião, não tinha essas possibilidades. E aí por aí afora vai as coisas, né? Você trabalha, tem um patrimônio, aplica em alguma coisa que você te agrada, você decora a sua casa, compra uma bicicleta nova, você vai passear. Bom, isso é a nossa realidade. Agora, como é que nós vamos gozar essa realidade sem nos apegarmos, sem virarmos materialistas e sem deixarmos de construir a nossa parte espiritual? Isso que é importante a gente reconhecer, não é verdade? Porque o conforto também faz parte do nosso trabalho, do nosso ganha-pão de cada dia, que nos proporciona um certo conforto, até mesmo na alimentação. Tem questões da alimentação. Você escolher se vai comer um orgânico, se vai comer uma ave muito especial aí, como está vindo hoje pelo rádio mesmo. Uma picanha, né, Marco? Assim, Uma picanha, um filé bem... E até a culinária está entrando em coisas do dia a dia que você encara. Você vai comer por prazer ou por uma necessidade de sustentar seu organismo com bons nutrientes e por aí afora? É o caso. Vamos encarar a nossa realidade atual. O que nós podemos desfrutar sem mexer com a nossa consciência e com a nosso apego materialista, né? Mas, Marco, eu acho que isso que você está trazendo é muito legal, porque assim, a gente tem que viver uma vida, enfim, com esses valores mais elevados, mas no mundo, né? A gente não está fora do mundo. A gente não está pregando que a gente se isole de todo mundo, que se esconda dentro de um mosteiro para a gente viver bem uns com os outros, né? A gente tem que viver nesses ambientes de trabalho difíceis, no trânsito que é violento e, né, não se deixar contaminar por essas coisas, né? Que aí eu acho que é o mérito, né? O desafio é o equilíbrio, né? É o equilíbrio, né? Eu acho que isso que você está dizendo, ninguém está dizendo para a gente renegar o mundo material, né? Mas trabalhar em equilíbrio, para que isso não seja a única coisa que nos, né, orienta, né, que nos faz mover. Nos move, né? Não podemos considerar como um fim, mas como um meio apenas, né? Como um meio, né? Mas é um meio. Mas exatamente. A aula foi eu achei muito produtiva essa aula, né? E até, quem sabe, pode continuar um pouco mais. Já estamos chegando no final, né? Mas a gente vai continuar esse tema na próxima aula, agora falando da perspectiva não terrena, mas da perspectiva futura, né, espiritual, né? Que é o próximo tópico. E
E aí o que eu preciso só adiantar para vocês, depois eu vou colocar na mensagem aí para todos no WhatsApp. Semana que vem, terça-feira, é o meu voo de volta para o Brasil. Então, vai ser justamente de noite, então esse Boa horário viagem. já vou estar a caminho do aeroporto. Então, Então, vamos estar de volta no dia 30. A próxima aula vai ser no dia 30 apenas, né? dia É isso aí, 30 é a exato. terça-feira depois, e aí a gente continua esse tópico aqui. Então, Ok. dia 23 não teremos aula. Não teremos aula. É. Aí, excepcionalmente, porque eu estou em trânsito. E nós vamos fazer uma vibração para que o Jorge, ao chegar de volta, sinta-se feliz. Não ficar com o pensamento lá no Canadá, né, Jorge? Mas olha, uma dúvida que eu vou ficar estou morrendo na minha terra. neto, filho e nora, mas eu estou com saudade do Brasil também, né? Com todos os problemas do Brasil. É a minha casa, é um lugar que eu elegi. Aí é muito sem graça, né, Jorge? Muito certinho. É tudo certinho. Muito sem emoção, né? E é frio para danar. Muito frio, né? Ontem eu fui sair para almoçar, estava nevando, gente. Você imagina? A irmã da Selma, que mora em Edmonton, chegou ontem. Lá em Edmonton estava menos 23. Lá é muito frio. Lá é muito frio. Lá é frio. Aqui está 0 graus, está assim meio oscilando. Tá tranquilo. Diria que está até quente, ó, gente. Eu estou de manga curta. Que cidade que você está? Em Toronto. Toronto não é tão frio, mas está chegando lá. Isso é isso. Mas Faz tempo que você está aí, né, Jorge? Não, estou 2 meses. A gente acabou ficando quase 2 meses. Mas estou muito feliz de voltar também. Estou com saudades aí da terrinha. Eu gosto muito de São Paulo. Quero ver deixar o pequeno aí. Esse vai ser duro. Eu acho que eu vou a parte de Bom, mas aí você, é o que a gente está falando, você vai equilibrar as coisas, vai trabalhar, vai ganhar dinheiro para voltar para o Canadá. Esperamos ter condição de voltar, né? Outras vezes. Bom retorno. Se Deus quiser. Mas é isso. Eu ia pedir, Gilberto, se você puder reler aquele trechinho como prece final, eu acho que ele encaixou tão bem nessa... Se eu achar a página... nossa! Espera aí, porque eu abri realmente a olho, né? Achei. Opa, que bom. Então, vamos então nos acalmar, agradecer aos amigos espirituais, todo o amparo que tivemos, todo o envolvimento neste bate-papo tão fraterno, tão informal e ao mesmo tempo proveitoso, e que esse texto que vamos ler sirva como a prece de encerramento da noite de hoje. Todos nós somos iguais perante o Pai que habita dentro de cada um de nós. Vivendo o Pai em nosso íntimo, pouca importância dá ao nosso exterior, se somos brancos ou negros, pobres ou ricos, desta ou daquela religião. Diante de Deus não contam as diferenças externas, só o interior importa. Se somos bons ou maus, generosos ou avarentos, amorosos ou egoístas, pense nestas verdades. Boa noite a todos. Isso. Boa noite. Boa semana para vocês. Boa semana, gente. Boa semana. Bom Tudo, retorno, Jorge. É o dia 30. Boa viagem. Boa viagem. Obrigado. Bom retorno. Tchau, gente. Tchau. Obrigado.